Olá, amigo enxadrista, amiga enxadrista. Herzog aqui com você no canal As Soluções Criativas para tratar sobre personalidade em xadrez. Por falar em personalidade, você está vendo que o layout aqui, a personalidade do canal está passando por atualizações, né? Então, espero que você tenha gostado aí, né? Mas quero saber sua opinião e sua sugestão, caso você tenha aí. E no vídeo de hoje vamos tratar sobre Bob Fischer, um grande e emblemático enxadrista. Se você gosta dele, quer saber mais sobre a personalidade dele em ação no xadrez, já me acompanha até o final desse vídeo e me encontre após a vinheta. Muito bem, e quem foi Robert James Fischer? Esse emblemático jogador de xadrez americano foi campeão mundial de xadrez, né, em 1972 e, dentre outros feitos, né, campeão americano da temporada 1963-64, com 11 vitórias em 11 partidas disputadas. Por 30 anos, né, jogando xadrez profissionalmente, foi campeão de praticamente todos os torneios que disputou, com exceção apenas em 2 oportunidades, que ficou no segundo lugar. E outra situação envolvendo Fischer, né, ele criou e patenteou, né, o seu próprio modelo de relógio de xadrez, o qual acrescentava, né, alguns segundos, né, após o lance, né, do jogador. E também ele criou uma variante própria de xadrez, né, chamada xadrez 960, ou então xadrez randômico de Fischer, porque já na época que ele viveu, né, ele deduzia que no futuro, né, na época que a gente vive hoje, os jogos de xadrez terminariam em empate com muita frequência, né, e assim na modalidade que ele criou, né, embaralhando as peças da posição inicial, diminui-se essa possibilidade, né, e se foca mais num xadrez, né, competitivo. E sobre a personalidade, né, dessa figura, a gente pode afirmar também assim: ele tinha uma certa rebeldia, né, que causava certa intriga, né, no meio enxadrístico. Algumas pessoas, né, defendiam que ele sofria de alguma doença psiquiátrica, mas nunca foi comprovado. O diagnóstico mais próximo seria o de uma personalidade paranoide, mas, né, já se defendeu também a ideia de uma esquizofrenia ou síndrome de Asperger. Mas quando a gente vai mais a fundo na história do Fischer, né, e aí eu vou me atrever a comentar como psicólogo que sou, ele foi uma pessoa que desenvolveu esse xadrez agressivo dele, possivelmente porque o xadrez, assim como outros esportes, né, assim mesmo como a música, às vezes funciona como uma via de expressão da alma, né? Então ali ele poderia colocar toda a dor que ele sentia, né, que se você vai mais a fundo na história dele, você vai ver, né, que ele não podia contar muito com a presença da mãe dele, né, e também havia toda uma incerteza sobre quem era o seu pai, né? Então, ao longo da vida, ele teve um pai e depois descobriu que era outro, né? Então, são exemplos de coisas que fazem a gente perder a referência, né? Muitas vezes de quem a gente é, de quem a gente pensa que é. Então, a gente pode supor, né, ele não está aqui para confirmar, né, a gente pode supor que essas características, né, da vida dele trouxeram, né, uma dor que talvez, no momento que ele jogava xadrez, era o momento de pôr para fora, assim, com aquele estilo todo agressivo dele,
né? Aquela sensação do tipo assim, eu não tenho mais o que perder que eu já não tenha perdido, então eu vou derrubar todo mundo aqui, né? E a gente notava até mesmo em algumas falas dele, né, essa construção sempre assim muito determinada e determinante, né, a respeito de si mesmo. Não, em tanto tempo eu serei o melhor enxadrista de todos, né? E ele tinha essa autoconfiança, assim, digamos, que é bastante comum do povo americano, inclusive. Então, para a gente verificar essas características no jogo dele, uma partida contra um jogador extremamente autoconfiante também, Mikhail Tal de pretas contra Fischer de brancas. Aí a gente vê E4, né, o principal lance, né, que o Fischer jogava, enfrentando uma defesa siciliana. Por enquanto, a abertura na variante tradicional, né? E Fischer sai um pouco do seu padrão habitual de jogar o bispo C4, né, para partir para essa outra formação aqui, Kalashnikov, a princípio, até onde eu me lembro. E aqui no próximo lance, você já vê um pouco dessa agressividade, né, esse ímpeto ofensivo do Fischer, né, quando ele faz esse bispo aqui mirando numa dama que não tem para onde fugir, né? Então, Tal criativamente usa esse recurso aqui do cavalo para se defender. Fischer vai se desenvolvendo, né? Entrega essa peça ali, mas com a intenção de ameaçar a dama novamente com o peão e resolvendo problemas de desenvolvimento. E repare você que essa casa será o centro de muitas disputas ao longo da partida, né? Agora Fischer domina essa casa com o peão, né? Estão havendo algumas trocas, cada um defendendo a sua ideia, né? O peão avança e Fischer traz uma dupla ameaça, né? Defende o peão agora de modo bastante impetuoso, digamos assim, né? E você vê assim que é da personalidade dele, mas também é comum dos jogadores americanos esse jogo de imposição, assim. Aqui esse peão está ali na frente e o Fischer está jogando em cima desse peão aí que já avançou. Aqui ele não recua, né? Porque nessa casa ele poderia receber uma ameaça de bispo, né? Então ele não recua para cá para defender o cavalo, tampouco avança para cá, né? Porque ele poderia ser capturado pela dama. Então ele joga o único lance, né? Usa o ataque para se defender aqui, né? Realiza o roque grande e já ameaça essa torre ali. Então você vê que ele não dá espaço para o Tal, né? Mas também não segue lá, né, uma posição tão harmônica assim. E agora ele conserva a estrutura aqui com um bispo, mirando aqui nesse peão, né? E você vê essa entrega da dama, mas para apostar tudo naquele peão. Né? E ele entrega os dois peões e no fim das contas ainda fica com o dobro de peões que o seu oponente, né? E segue ali com as suas ameaças ultraviolentas, né? E aqui ele mantém o tal sobre ameaças ali,
vai avançando o peão, né, e deixa o tal somente com a dama. Ele tinha, né, dentro da sua personalidade, uma coisa de ser, estar ou permanecer ou se colocar, né, superior ao oponente. Então, algumas vezes ele chegou a dizer que ele tinha um certo prazer, né, de derrubar o oponente, de se mostrar muito melhor, né, de acabar com o ego do oponente. Né? Você pesquisando sobre ele vai ver frases que ele disse nesse sentido. É. E aqui você vê que ele dominou completamente essa sequência e aí o tal abandona. Mas esse mesmo ímpeto ofensivo, embora fosse raro, também lhe trazia derrotas, né? Nós vamos ver aqui o enxadrista argentino Bernardo Wexler vencendo Fischer numa abertura inglesa. E assim foi a única derrota do Fischer na abertura inglesa. Né? Então, Bernardo Wexler ficou famoso também por esse feito. Ele foi um enxadrista argentino, né? Nascido na Romênia e imigrado para a Argentina, assim como muitos outros. Né? O próprio Miguel Najdorf, né? Era um polonês, depois veio jogar na Argentina. Né? Esse pessoal podia ter passado um tempo no Brasil aqui, né? Desenvolvendo o esporte aqui com a gente, seria bacana. Mas preferiram os nossos vizinhos. Vamos fazer o quê? Se aqui a gente não tem cúmbia, não tem assados argentinos, né? Fazer o quê? Mas tem samba, tem churrasco, tem caipirinha. Não sei se não é melhor, né? Mas enfim, o pessoal preferiu a Argentina. Então, Fischer, contra a inglesa e contra várias outras aberturas, ele tinha o hábito de jogar esse sistema, né, da defesa índia do rei, que você vê aqui, tradicional. A princípio, as brancas estão com uma formação super comum e tradicional, né, da abertura inglesa. E aí esse lance me chamou um pouco a atenção, porque normalmente é a preta quem faz isso, né, de pôr o bispo aqui, a dama aqui, para atacar nesse ponto, e nós vamos ver a preta fazendo, a branca fazendo isso. Né? Então Fischer avança os peões em casas brancas, né, saindo um pouco do tradicional, né, da defesa índia do rei, né, e transpondo, né, para a lógica da inglesa, né, que é justamente dominar essas casas brancas, né, por parte das brancas. E você vê que nessa partida ele está mais contido, né? Você vê que são 12 lances e ele recém conseguiu colocar o primeiro peão aqui à frente. Né? O oponente também não está lá muito agressivo, né? Mas isso é um dado interessante nesse contexto. Né? Os peões brancos vão avançando na ala da dama. Né? Você tem esse ataque da minoria aqui no outro lado. Agora vem esse reforço aqui. E aí o jogo das brancas está bem organizado. E elas estão conseguindo avançar os peões, né, nas colunas B e C. Fischer está montando uma estratégia assim que ele visa ficar melhor distribuído, né? Repare aqui, né, que esse peão não pode capturar essa peça, senão
dama cai. Então nós estamos vendo também um oponente jogando à altura do Fischer, né? Veio esse lance aqui com o cavalo, avança o peão. O Fischer tinha uma certa criatividade para se defender também, né? E aqui fiz todo esse reforço aqui com os peões. E aí, agora que vai começar a aparecer um pouco mais da agressividade do Fischer, né? Porque ele prepara aqui para ameaçar a peça de maior valor, né? Que é a dama. Né? E aí ganhou esse tempo, né? Para se reposicionar, né? Deixando a dama numa posição pior. Repara agora que aquele peão que foi avançando deu margem para que esses dois aqui desempenhassem agora um excelente papel, né? Cada um segurando mais as brancas do que os outros, né? E aí acho interessante que abriram caminho, né, para uma conexão aqui com essa torre. Então, Bernardo Wexler também temos que elogiar, está fazendo um jogo interessante contra o Fischer aqui do ponto de vista estratégico, né? Então tem todo esse reforço, né? E aí o Fischer está conseguindo, por meio agora de movimentos bem agressivos, né? Fez algumas trocas ali, está começando a equilibrar os materiais, né? E aí você vê que ele entrega uma torre, uma coisa não pode ser dita sobre Fischer, né? Não dá para dizer que ele não tinha coragem, né? E aqui, entregando a torre, né? E ele conseguiu espaço para avançar essa dama aqui, onde ele simplesmente está ameaçando checkmate. Mas essa jogada aqui dá conta de tudo, né? A princípio. Veio o bispo aqui, né? E com essa dama aqui em F2, Fischer abandona a partida. Então, que jogo maneiro, né? E aí a gente fica pensando, né, como era difícil, né, jogar contra o Bob Fischer. Ele colocava sempre muita pressão, né, nas partidas, certo? Então era realmente um oponente muito difícil. Mas porque ele também, né, conquistou a excelência no xadrez, certo? Quero falar com você agora de um serviço que é oferecido aqui nesse canal e nós vamos falar com um pouco mais de detalhe sobre ele. A mentoria Rumo ao Centro do Jogo é um serviço no qual a gente trata com você exatamente sobre a sua forma, né, de envolvimento com o jogo. Não basta saber jogar xadrez, mas o que se faz com todo esse conhecimento. Então, na mentoria, a gente faz um acompanhamento em que é possível entender como que você está percebendo o jogo nesse momento, né? Porque a maioria dos erros que a gente comete acontece por falhas de percepção ou de julgamento ou de avaliação, né? A mentoria ajuda você também a dominar suas reações, né? Porque as emoções é que originam essas falhas de percepção que, por consequência, originam as falhas na tomada de decisão e aí
por conta disso que acontece aquelas situações, né, de estar ganho e perder em seguida, né, não conseguir encontrar o lance decisivo, né, se sentir sem energia para dar seguimento, né, a uma variante poderosa aí que você calculou durante a partida decisiva do seu torneio. E aí, você já passou por isso? Né? Você busca entender mais de si para vencer esse tipo de situação? Tem muito enxadrista que é ansioso e não consegue lidar com a sua ansiedade. Às vezes antes do jogo, às vezes depois, às vezes durante o jogo. E aí? Mentoria rumo ao centro do jogo. Né? Você olha para essas questões, né, de modo profissional, né, e a gente direciona você a encontrar o seu jeito de lidar com a situação, certo? No mais, agradeço você aqui pela parceria. Mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. O que dizer da vida, se nem sempre nela estamos?